importante nesse movimento circular, que é o período e a frequência. E isso eu acredito que seja um conceito mais simples de entender, porque frequência está relacionado justamente a repetições, né? Frequência vai ser a repetições de alguma coisa em determinado o quê? De voltas. Não precisa ser só volta, né? Qualquer coisa. Se você vai com frequência para a escola, quer dizer o quê? O evento de eu ir à escola se repete. Várias vezes. Isso mesmo. Aí, qual a diferença, né, de período e frequência? Primeiro eu preciso dizer o que é um período. Período é o tempo? É aquele negócio. Período de 12 horas. Uhum. Isso. E a frequência é o ato da repetição. É o ato da repetição. Então, assim, um é o inverso do outro, matematicamente falando. Matematicamente, um é o inverso do outro. Você tem aqui, ó, intervalo de tempo. No caso, vai ser período. Uma vez. Número de vezes em que o fenômeno se repete. Uma vez. Você vai ter um tempo aí em relação a uma frequência. Então, a quantidade de vezes que isso acontece é o que? A frequência. Já o que aconteceu, para o que aconteceu, como você disse, né? Vai ser o tempo. Acho que o daí foi bem mais didático. Como é que você disse, Aldair? Lembro não, que foi que eu disse que o período era. Lembro mais. O período é o tempo que demora para o evento, vou chamar de evento acontecer. Foi isso que você disse. O tempo para o evento se repetir e a frequência. Isso. A frequência é isso. Frequência são as próprias repetições que isso demorou para acontecer, que aconteceu, né? Que essa demora levou para acontecer. Aí a gente chama de frequência. Ora, só pensar em você frequência como as voltas em uma pista de corrida. ou então vamos tratar isso para algo mais simples, né? Aí a gente leva para mais complicado. Vamos aqui. Você vem para a escola. Você leva 10 minutos todo dia. Esse é o seu o quê? Seu período. Foi o tempo que você demorou para que se acontecesse isso. Mas aí você vem para a escola 5 vezes por semana. Qual a sua frequência? 5. Então, período é T, né? E frequência é F. Isso, frequência é F. E assim, um é o inverso do outro. Tá bom? Então, frequência é o inverso do tempo. 5 vezes no período de 5T. Não entendi, Emanuel. Frequência é o inverso do tempo. E o tempo é o inverso da frequência. Tá certo?
Tempo é medido em segundos, que aí no caso é o período, e a frequência é medida em hertz, tá bom? Hz, hertz. Com certeza a gente vai voltar a discutir período e frequência mais quando a gente for estudar ondas, tá bom? Principalmente quando a gente for estudar ondas, porque isso vai ser discutido. Eu não estou querendo discutir isso mais detalhado, porque ele faz parte do movimento circular, mas não tanto assim, a ponto de eu trazer aqui uma discussão a fundo disso. A gente vai precisar de uma discussão a fundo disso lá em ondas. Aí ondas a gente vai precisar realmente entender a diferença de período e frequência. Mas eu acredito que com esse exemplo que eu dei já dá para entender mais ou menos. E seria um megahertz? Megahertz? Sim. Seria em unidades de medida. Mega é na faixa de, se eu não me engano, 10 elevada a terceira, né? É assim, megahertz é uma frequência, né? 10 megahertz vai ser uma frequência. Uma frequência de quê? Aí isso a gente precisa saber, né? Pode ser uma frequência de uma onda. Entendeu? Pode ser de várias coisas. De que? Aí a gente precisa saber. Porque, tipo, a frequência de você vir para a escola, eu posso transformar isso em megahertz, de repentemente. Tá bom? Então, assim, megahertz é uma unidade de medida da frequência. E dessa frequência de que eu estou medindo. Tá bom, Otávio? Aí você tem que me dizer o que você está medindo para eu dizer o que é. Geralmente, frequências são dadas para ondas. Por isso que eu estou dizendo que a gente vai tratar melhor isso lá em ondas. Tá bom? Ora, as ondas de rádio, a gente trata muito isso, né? Trata muito isso. Entendido a diferença de frequência e período? Corrigindo aqui, né? Corrigindo aqui que agora eu me lembrei, né? No caso, o mega, ele vai ser na faixa de 1 milhão, né? Porque 1000 seria K, ou seja, quilo. 1000 é quilo. Então, mega é na faixa de 1 milhão. Isso. Mega é na faixa de 1 milhão. E aí você coloca mais 3 casas decimais para o giga. Isso, 10 elevado a sexta, Camila. Muito bem. 10 elevado a sexta, que é o mega. E o giga é o 10 elevado a quanto? A 12. 10 elevado a 10 potência. A 12? Isso seria 1 bilhão, né? Não. Eu cometi um erro, né? 10 elevado a terceira é quilo, né? Tera seria... giga, então é 1 tera, deve ser 12. E aí, depois de 12, seria o quê? Aí seria 15, aí é de lascar, porque aí seria na casa do trilhão, né? Esse Emanuel, ele é uma figura, viu? Esse Emanuel é uma figura.